Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando com esta Eucaristia a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Um ano hoje se encerra e amanhã outro começa, ambos sob o sinal da Santa Mãe de Deus. O Evangelho que ouvimos narra para nós o encontro dos pastores com a cena do presépio. Eles ficaram tão cheios de admiração com o que ouviram dos anjos, que não pensaram duas vezes em abandonar os seus rebanhos, as suas ovelhas, e marcharam em direção a Belém, buscando a luz do Salvador. Esta é a cena que nós estamos vendo aqui. E diz o Evangelho que eles foram a toda pressa, apressadamente. Em sentido espiritual, também hoje nós somos convidados a nos aproximar com toda pressa desse mistério que nós estamos hoje celebrando. E somos chamados a, como os pastores, a abandonar as coisas que nos entretêm. Vejam, eles estavam trabalhando à noite, cuidando do rebanho. Eles deixam o rebanho e vai ao encontro daquela promessa que os anjos haviam lhes feito. Nós também, irmãos e irmãs, precisamos deixar algumas coisas para ir ao encontro da Belém celeste, com todo o desejo da nossa alma, para ir ao encontro do Senhor. Nós não podemos buscar a Deus com preguiça. É isso que nós podemos aprender dos pastores com essa atitude. Apressadamente, com pressa, eles correm até a luz do Salvador. Eles têm pressa de abraçar o que havia sido anunciado a eles, que um Salvador lhes foi dado. Eles chegaram, diz o Evangelho, e encontraram Maria, José e o recém-nascido. Eu quero me deter com vocês hoje no primeiro encontro. Eles encontraram Maria, a mãe, a mulher. E eu quero propor que hoje também nós nos encontremos com ela. Ela tem muito a nos ensinar sobre o acolhimento da salvação, o acolhimento da encarnação. Então, hoje, gostaria de convidar cada um de nós a fazermos esse exercício espiritual, de entrar no coração de Nossa Senhora e de termos um encontro com ela, com a Virgem Maria. E entrarmos no seu coração e imaginar esse contexto da chegada dos pastores. Vejam, os pastores, eles chegam felizes, porque a cena que eles veem confirma o que tinham ouvido do anjo. O que o anjo lhes disse? Encontrareis um menino envolto em panos numa manjedoura. Eles chegam e encontram esse menino. Ao ver aquela cena, então, os pastores se alegram, porque eles veem que não foram iludidos, não foram enganados. Eles não abandonaram os seus rebanhos por uma promessa infundada. Eles estão fazendo a experiência do cumprimento da palavra de Deus transmitida a eles pelos anjos. Mas notem, para Maria, a Santa Mãe de Deus, este encontro não foi feliz. Ela teve de suportar aquilo que o Papa Francisco chama de escândalo da manjedoura. Porque também ela, aqui vale a pena lembrar, né? Também ela, muito antes dos pastores, ela recebeu o anúncio de um anjo, que lhe disse palavras solenes, falando de Jesus. O que o anjo disse a ela? Conceberás
e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Essas foram as palavras do anjo. Notem, essas palavras são palavras de glória. Palavras de glória. E, no entanto, agora, ela tem de colocar esse filho numa manjedoura que era preparada para animais. Notem a discrepância. O anjo lhe disse: você será mãe do Filho do Altíssimo, ele receberá o trono de Davi, o grande rei Davi. Agora ele nasce e o trono que ela tem para colocar o Filho do Altíssimo é uma manjedoura de um curral, de uma gruta. Irmãos e irmãs, pensemos no coração de Nossa Senhora. Como harmonizar a promessa do trono do rei e a pobre manjedoura que lhe é oferecida? O que se passou no coração de Nossa Senhora? Como conciliar a glória do Altíssimo e a miséria de um estábulo? A promessa que ela recebeu é que o filho seria grande. Pensemos no desconsolo da Mãe de Deus. O que pode haver de mais duro para uma mãe do que ver o filho sofrer a miséria? Ela, porém, não perde a coragem. Ela não se queixa. Ela está em silêncio. Em vez de queixar-se, ela opta por uma saída bem diferente. O que faz Maria? Guarda todos esses acontecimentos e os medita em seu coração. Os pastores e o povo que estava ali se admiravam, louvavam, glorificavam. Maria, ao contrário, ela aparece aqui pensativa. Imaginemos essa cena, todos louvando, os pastores admirados com o cumprimento daquilo que o anjo lhe disse, o povo encantado e Maria pensativa. Pensativa, guardando e meditando tudo no coração. Veja, são duas posturas diferentes que correspondem a dois momentos da nossa caminhada de fé de cristãos. E aqui gostaria de convidá-los a perceber esses dois momentos na sua vida, porque é real. Os pastores, eles representam os nossos primeiros tempos da fé. Lembram dos primeiros tempos da fé? Em que tudo é maravilha? Em que não nos custava deixar o nosso rebanho para servir o Senhor? Em que não pensávamos duas vezes em deixar as nossas coisas para ir ao encontro do Senhor? É isso. É o momento em que tudo é lindo, em que nos alegramos com toda a novidade que Deus nos faz viver. Esse primeiro momento da vida cristã é aquela fase em que estamos rodeados de um clima de maravilha, uma fé inicial. E pode ser que você esteja nessa fase inicial de descoberta das maravilhas de Deus. E não há nada de mal nela, muito pelo contrário. Ela é necessária. Mas eu preciso dizer que esta fase, ela vai passar. Como passou para a maioria de nós. Essa fase, ela vai passar e ela vai nos introduzir na fase em que Maria está. Qual é a fase de Maria? Maria representa aqueles que já estão na caminhada há mais tempo. É uma expressão de uma fé madura, adulta. Maria, tendo saído das profecias lindas do anjo, encontra-se agora no estábulo escuro de Belém. Vejam, nós também passamos por isso. Saímos das profecias lindas para a realidade da vida.
para a realidade do seguimento de Jesus, que tem beleza sim, mas tem muitos estábulos pela frente, estábulos escuros. Enquanto outros, perante esse escândalo do estábulo, da manjedoura, teriam sido tomados por desconsolo, o que Maria faz? Ela guarda no coração, meditando essa discordância entre a promessa e a realidade, entre a promessa e o mundo real. Aprendamos hoje então com a Santa Mãe de Deus esta atitude, irmãos e irmãs, guardar e meditar. Nós também temos que suportar muitas vezes o escândalo da manjedoura. O que é o escândalo da manjedoura? É quando nós fazemos inúmeros planos, sonhamos, e de repente as coisas acontecem tudo diferente daquilo que nós planejamos. É o escândalo da manjedoura. Maria, ela sonhou com a chegada do filho. Ela sonhou certamente com a promessa de que o filho seria o grande, o rei, aquele que haveria de sentar no trono de Davi. E no entanto agora esse menino prometido está numa manjedoura. Então, isso que aconteceu com Maria pode acontecer conosco. Esperamos que tudo ocorra bem e então, como um relâmpago, chega um problema inesperado. Talvez isso tenha acontecido no seu ano de 2024. Talvez no início do ano você planejou muitas coisas para esse ano. Talvez chegamos agora, não esteja nada daquilo que nós imaginamos que estaria. É o escândalo da manjedoura. Como podemos conciliar essas duas coisas? Perguntemo-nos, como realizar esta passagem? Como superar o choque entre expectativa e realidade? Como fazer essa passagem? Fazendo como Maria, guardar e meditar. Ela guarda, isto é, ela não deixa disperso. Ela não rejeita o que acontece. É uma tentação que nós temos. Alguns dizem, chegando no final do ano, esse ano eu quero apagar, quero esquecer, quero tirar da minha memória. Maria não fez isso. Ela guardou no coração. Ela não rejeitou o que aconteceu. As coisas lindas e as coisas difíceis. Ela não selecionou, ela não tentou camuflar, ela não maquiou a vida, ela acolhe a realidade que vem. Então, o que você tem que guardar no coração desse ano de 2024? Tudo. Tudo. Aquilo que não compreendemos que aconteceu, guardar no coração. Não podemos selecionar. Isso eu vou guardar, isso eu vou descartar. Isso eu vou conservar, isso eu vou apagar da minha memória. Não é possível. Guardemos no coração. Aprendemos com Nossa Senhora. Além de guardar, ela medita. O que é meditar, irmãos e irmãs? Meditar aqui, ela entrelaça os fatos. Ela interliga as coisas lindas às coisas duras. Ela faz uma leitura. Essa meditação de Maria vai ser ao longo de toda a vida dela. Ela não tem a explicação daquilo que está lhe acontecendo de imediato. Ela não compreende de imediato. A meditação prossegue até o fim da vida. Por todos os momentos. Depois, quando Jesus se perde em Jerusalém, essa expressão aparece. Maria guarda no coração. Certamente, todo o caminho do Calvário, Maria não compreendeu. É outro escândalo. Falávamos do escândalo da manjedoura. Lá foi o escândalo da cruz. Como assim o Filho do Altíssimo, o trono, aquele que haveria de herdar o trono de Davi, herdou o trono da cruz? Como assim? Maria medita, ela entrelaça, ela une
as coisas, as profecias belas, as coisas duras que estão acontecendo ao longo de sua vida. Vejam, por esses sinais, é fácil nós compreendermos por que Maria foi eleita, escolhida para ser a mãe de Deus. É santa. Alguém que é capaz de guardar esses acontecimentos e meditar no coração e ser fiel até o fim. É isso que ela quer nos ensinar, irmãos e irmãs, a fazer com os acontecimentos da nossa vida. Guardar e meditar. Ela é mãe de Deus, foi escolhida para ser mãe de Deus, certamente porque traz essas virtudes. Soube guardar e soube meditar. É nossa mãe também. É mãe de Deus e nossa. O mistério que hoje celebramos nesta liturgia nos coloca diante desta verdade de fé. Ela é mãe de Deus todo, Cristo, cabeça e membros. E todos nós, pelo batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, nós podemos celebrar, porque nós somos também filhos de Maria. Temos uma mãe que nos ensina a guardar e meditar as coisas no coração. Somos filhos no Filho. Olha isso. Ela vê em cada um de nós, em cada filho, o filho dela. Quando Maria olha para você, quem que ela vê? Jesus. Ela vê um membro do seu próprio corpo. E aqui nós podemos trazer todas as imagens que nós pudermos de Jesus na nossa mente. Porque ela vê o Jesus glorioso, ressuscitado, presente na nossa vida, nas glórias da nossa vida, mas ela nos vê também crucificados pelos nossos pecados. Maria, quando olha para nós, no pecado, ela vê o Filho crucificado no pecado. Se ela nos vê na glória, na graça, ela vê o Filho na graça. Mas Maria é, sobretudo, o refúgio dos pecadores, dos dilacerados pelos sofrimentos. Sim, também lá no caminho do Calvário ela estava lá. Ela não recusou, ela recebeu no colo. Então, ela nos recebe também. Maria abraça a todos. Essa experiência que eu gostaria que todos nós fizéssemos no dia de hoje. Recebermos o abraço de Maria, o acolhimento de Maria. Maria, ela é como Deus. Ela não vê a multidão, ela vê cada um de nós. Ela tem uma multidão de filhos, mas a sua maternidade é sempre determinada por uma relação única e irrepetível. Então ela vê você, ela vê cada um de nós e ela quer abraçar cada um de nós individualmente. Façamos o ano de 2025 abraçados com Maria, para guardar no coração e meditar no coração todos os acontecimentos, os compreensíveis e aqueles que são difíceis de acolher e de aceitar.